Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, o capítulo 1. Lermos do verso 12 ao verso 18. Eclesiastes, o capítulo 1, o verso 12 ao verso 18. Nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei sobre sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Vamos orar? Bom Deus, tomamos agora a Escritura Sagrada, na certeza de que ela é a própria voz de Cristo nos falando. Dar-nos então, pela operação do próprio Espírito de Cristo, compreendermos essas verdades para a nossa instrução, edificação e exortação na justiça. É o que rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos avançando nessa série de sermões em Eclesiastes, livro chamado também de O Pregador. Acredito que Salomão de fato é o autor deste livro. Alguns comentaristas caminham na direção contrária, mas há evidências bem claras no livro, internas e externas, que apontam a certeza de que é Salomão o autor deste livro. Parece que depois de ter experimentado uma vida desregrada e ter conhecido a sabedoria, Salomão reúne nesse livro tudo aquilo que ele aprendeu e nos convida agora a meditarmos acerca dessas verdades. O pregador sabia muito bem que a vaidade da sabedoria levaria à falta de sentido, à futilidade da sabedoria da parte de Deus. É isso que temos experimentado quando lemos este livro. Conhecer e experimentar um mundo sem Deus é futilidade, é vão, é vazio, é vaidade. O pregador, conhecido então por essa ideia de estar falando à Assembleia, ao povo de Israel reunido, abriu o livro de Eclesiastes, ou abriu essa pregação falando de si mesmo, como vimos o capítulo 1, verso 1. Depois vem a afirmação do seu tema, capítulo 1, verso 2. E um resumo poético do seu tema, os versos 3 a 11 do capítulo 1. Seu tema, então, é simplesmente definir tudo como vaidade à parte de Deus, ou seja, vazio, etéreo, sem significado. A palavra hebraica usada para vaidade, vimos domingo passado, significa vapor ou a respiração. É aquela percepção que temos quando no frio respiramos e por um breve, tênue momento conseguimos observar aquele vapor que sai na respiração. Então essa expressão em Eclesiastes refere-se àquilo que é sem sentido, que é fútil, efêmero ou passageiro. Tema
do pregador é que tudo na vida não tem sentido. No entanto, o pregador eventualmente dá um corretivo nessa expressão, tudo na vida é sem sentido. Ele diz que tudo na vida é sem sentido, sem Deus. Inicialmente o livro conduz alguns ao desespero, e algumas pessoas acham que o livro de Eclesiastes é um livro que acaba com o sentido de viver. Mas o que Salomão faz é, não há sentido na vida. Não há sentido na vida. E a gente então acende um alerta, e de repente ele aparece e diz assim, não há sentido na vida sem Deus. Sem Deus a vida não tem sentido. Quando você encontra Deus, a vida então ganha sentido. A ideia que ele está levantando no livro é essa. Seu propósito final então é mostrado no fato de que só podemos viver uma vida significativa quando a vivenciamos em um relacionamento correto com Deus. Se não vivermos nossas vidas em um relacionamento correto com Deus, então, na verdade, tudo na vida não tem sentido. Mas se nós vivermos nossas vidas em um relacionamento correto com Deus, então tudo na vida é significativo. Já aqui há um motivo inicial para você parar um pouco e pensar. Se a sua vida tem algum aspecto que não está tendo sentido, você precisa corrigir isso. A forma de corrigir isso é colocando Deus. Quando você coloca Deus, aquilo ganha sentido, ganha significado. O pregador então agora começa a explorar várias áreas da vida que demonstram que tudo é vaidade, que tudo na vida é sem sentido sem Deus. E ele começa com a vaidade da sabedoria. E isso é algo muito característico dentro do princípio no qual nós vivemos em nossa sociedade. Se você observar a sociedade, principalmente brasileira, as pessoas elas gostam muito do título. Geralmente as conversas aqui começam no que você trabalha, ou que cargo você exerce, ou qual é a sua titulação. Você é formado em quê? Eu já conversei com norte-americanos, inclusive em contexto bem íntimo, e espanhóis, portugueses. Nunca nenhum deles me perguntaram assim, qual a sua formação? Você trabalha em quê? O que você faz? Eles não perguntam. Na verdade, nos Estados Unidos em geral, na Espanha, se evita acrescentar até a titulação em alguns documentos. Isso não é necessário. Mas aqui a gente começa, eu sou o doutor fulano. Mas geralmente no Brasil o doutor nem tem doutorado, né? Quem dera tivesse pelo menos doutorado. Eu tenho um mestrado, eu tenho uma pós-graduação, eu fiz um MBA, eu tenho um curso superior, eu tenho um segundo grau, eu tenho a 4ª série. Tem gente que nem a 4ª tem. Então ele já levanta isso e geralmente isso vai classificá-lo. Olha, eu sou chefe lá onde eu trabalho. Olha, eu trabalho na empresa X. Então aonde ele trabalha vai apresentá-lo. O que ele contém de sabedoria, de conhecimento, vai fazê-lo ser alguma coisa. E Salomão começa por aqui. Então, em primeiro lugar, essa manhã, vem a missão inicial de Salomão, versos 12 e 13. Acompanhe comigo. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. O autor identifica-se então como rei sobre Israel em Jerusalém. Aqui uma evidência interna muito forte que é Salomão. O rei de sabedoria que nós conhecemos é Salomão. Ele é conhecido pela vasta capacidade que ele tinha de ser sábio, do conhecimento. E ele também é o último rei que reinou em Jerusalém. Estamos vendo isso às terças-feiras. O contexto histórico, cultural e geográfico das Escrituras. Depois de Salomão, o reino foi dividido e os reis já não reinaram mais em Jerusalém.
Ele é o último a reinar em Jerusalém. Então aqui tudo indica que é Salomão. Assim o pregador começa a sua busca inicial em Eclesiastes, como diz o verso 13: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. O pregador queria saber a resposta para o significado da vida. Ele queria saber como viver uma vida significativa. Observe várias coisas aqui sobre essa missão inicial dele, desse projeto que ele inicia e ele começa. Primeiro, é uma missão sincera. O pregador diz: apliquei meu coração. Ele quer dizer que sua busca pela sabedoria vem do cerne do seu ser, do centro das suas vontades. Claro que o texto, quando traduzido aqui, traduz na nossa língua, língua portuguesa, a expressão apliquei o coração. Nós entendemos que aqui é uma figura de linguagem, não é o coração, o órgão que bombeia o sangue pelo organismo, mas é a sede das vontades. No contexto hebreu era o estômago. A palavra literal aqui é estômago, as entranhas, porque os hebreus entendiam que as emoções vinham do centro do estômago. Você já viu quando você fica nervoso, a primeira coisa que dá é dor de barriga, você sente aquele frio na barriga? Então os hebreus entendiam que as emoções estavam centradas nas entranhas. E aí a nossa língua traduz para o coração, porque na nossa cultura a sede das vontades é o coração. E ele então está falando que pegou o cerne do seu ser, a sede das vontades, e aplicou em buscar respostas. Primeira coisa, então, ele nos mostra que é uma missão sincera. Em segundo lugar, é uma busca completa. Os verbos que aparecem aí, buscar e pesquisar, na nossa versão esquadrinhar e informar-me, indicam a seriedade dos seus esforços. Ele não fez como a maioria dos homens, né? Meu bem, onde está a carteira? E ela tá. Ele diz: eu já procurei tudo. Esse tudo é só em cima lá da estante, a primeira prateleira que ele viu, na altura dos olhos. Aí a esposa vem, está lá naquela prateleira, lá embaixo, dentro da caixa, enrolada nos papéis, guardado por baixo de uns panos, porque ela quis organizar a casa. Aí ela vai lá e vasculha tudo e encontra. É isso que ele está falando. Foi uma procura minuciosa. Ele gastou tempo, ele se esmerou, ele se aprofundou. Não foi aquele negócio superficial. Você já procurei. É mentira, ele não procurou. O marido deu uma olhada assim rápida e não viu. E a esposa vai lá e faz aquela busca detalhada, minuciosa, item por item, até que encontra. Salomão está falando disso. Uma procura insistente. Terceiro lugar, uma busca louvável. O pregador não procura o significado da vida em popularidade, em prazer, realizações pessoais ou riquezas. Em vez disso, ele procura a resposta para o sentido da vida na sabedoria. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria. É isso que conduz a procura dele. Ele é dirigido pela sabedoria. Interessante que em nossos dias sabedoria não tem um significado claro. Nós precisamos entender o que é sabedoria. Eu espero que vocês se lembrem do segundo sermão da série lá em Provérbios de Salomão, quando eu falei sobre o que é sabedoria. Que tenhamos em mente claramente, nas Escrituras, a sabedoria denota a aplicação correta do saber, de forma que agrade a Deus. Então, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode ter 10 pós-doutorados, se não souber o que fazer com isso, não adianta nada. Nós estamos vivendo essa época na sociedade. Hoje você pode ter 2, 3, 4, 5, 6 cursos superiores. É fácil, moleza. Você faz dentro de casa, sem sair da sua casa. Dá para fazer 3 ou 4 ao mesmo tempo.
Você vai ter um monte de diploma. Mas às vezes você pergunta, o que você faz com isso? Ele não sabe o que fazer com aquilo. Então a sabedoria era isso. Mas além da aplicação correta, essa aplicação correta na presença e para a glória de Deus. Aí o sentido fica completo. Porque é vão você aplicar todo o conhecimento na forma correta em si mesmo. É um fim nulo. Você precisa aplicar para a glória de Deus, na pessoa de Deus. Em quarto lugar, ele mostra que é uma busca abrangente. Ele não procura apenas algumas coisas, ou mesmo muitas coisas. Na verdade, ele procura tudo o que é feito sobre o céu. Olha o que ele declara no final do trecho que estamos lendo. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele está querendo compreender as coisas deste mundo, tudo que existe na face da terra. Em quinto lugar, a busca dele se mostra obrigatória. Ele disse que é um negócio infeliz que Deus deu aos filhos dos homens para estarem ocupados. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Nós somos naturalmente ávidos por conhecimento. A gente quer conhecer as coisas, saber as coisas, descobrir como funcionam, por que funcionam, qual é o sentido delas, por que elas acontecem assim. Nós queremos respostas, é natural. Você vai procurar respostas e vai se empenhar por isso. O que Salomão levanta é: será que o propósito é correto? Será que a finalidade ao descobrir os propósitos das coisas é correto? Você precisa corrigir esse aspecto. Buscar sabedoria é uma busca digna. Toda verdade é a verdade de Deus. Até o ateu que nega que existe um Deus entende que é necessário aprender e que há uma verdade. Por isso que ele nega. Vocês devem observar uma questão lógica. Eu, particularmente, nunca li artigos contrariando a não existência do Papai Noel, ou tentando provar a existência do Papai Noel. Papai Noel não existe. E mesmo que as crianças, e desculpe, minhas crianças estão aqui, que estejam achando que há Papai Noel, não há Papai Noel. E quando cresce um pouco mais, a gente descobre que ele não existe mesmo. E eu não vejo ninguém assim, numa busca existencial: o Papai Noel, pensei que ele existia, então agora vou provar que existe. Ou alguém escrevendo volumes e volumes para provar para essas pessoas que não existe o Papai Noel. Mas quando nós pensamos em termos de Deus, o que nós descobrimos é que mesmo aqueles que passaram a vida toda achando que ele não existe, tem um sentimento interior que continua dizendo assim: ele existe. E então eles escrevem volumes, volumes e volumes de teses e teorias para provar a não existência de Deus. E depois de tudo isso, quando deitam, uma pequenina voz dentro do coração deles diz: Deus. E eles continuam tentando provar que Deus não existe. Então este é o ponto da apologética contra os ateus. Eles testemunham contra eles mesmos que há um Deus. Eu não preciso me esforçar. É o grupo de apologética mais fácil, é o ateu. Ele tem o maior sentido de acusação de que há um Deus. Então é fácil mostrar para ele que existe um Deus. Mesmo eles buscam aprender tudo e saber o que é a verdade. É um presente de Deus, que ao mesmo tempo nos causa canseira, porque quando nós fazemos da forma errada, encontramos dificuldades muitas. No entanto, a questão levantada é: até onde essa sabedoria nos levará? Isso nos ajudará a conhecer o verdadeiro significado da vida?
Isso nos ajudará a conhecer e adorar Jesus Cristo como Filho de Deus, nosso Salvador, Salvador de pecadores. O fato é que o pregador aparece totalmente desnorteado quando tenta responder essas perguntas dizendo que é tudo vaidade, é tudo vazio. Mas ele vai mostrar que isso é uma busca vazia quando ela é sem Deus. Em segundo lugar, então, vem conclusões preliminares dele, versos 14 e 15. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. A frase sobre o sol, ou como a nossa versão traduz aí, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, é uma chave para interpretar e entender Eclesiastes. Sob o sol refere-se a viver nesse mundo sem levar em conta a Deus. Toda vez que Salomão diz viver sob o sol, debaixo do sol, ele está falando de uma vida nesse mundo sem Deus. Então ele nos remete agora à seguinte ideia: a cena em mente é exclusivamente o mundo que podemos observar, e o nosso ponto de observação está no nível do solo. É isso que Salomão está dizendo. Você pode observar, mas a única coisa que você consegue observar é aquilo que está nesse nível, o nível do solo. Por isso ele diz debaixo do sol. Nós vivemos sobre o sol, mas a perspectiva de Deus é, por assim dizer, acima do sol. Nós só vemos aqui, Deus vê além, Deus vê muito mais. O pregador então conclui que tudo que é feito sob o sol, debaixo do sol, é vaidade, é vazio, é sem sentido, se perde. Isto é tudo o que é feito sem levar em conta a Deus, não tem sentido. De fato, tudo que é feito sem levar em conta a Deus é lutar contra o vento. Assim, o pregador, ele nos apresenta um provérbio no verso 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Há coisas na vida que não endireitam, e às vezes as coisas simplesmente não se somam. É isso que Salomão está dizendo. Esse é o ponto, o significado desse provérbio. Há coisas na vida que não se endireitam, e às vezes as coisas simplesmente não se somam. As pessoas sofrem dificuldades, erros, tentativas, acidentes e assim por diante. A vida nem sempre faz o tipo de sentido que gostaríamos que fizesse. Salomão então nos chama a entender que a vida é assim. A conclusão preliminar do pregador é que a parte de Deus não obteremos nada da sabedoria, porque ela não vai dar sentido a essa vida que não tem sentido muitas vezes. Outras pessoas às vezes concluem que o sentido da vida vai ser resolvido quando ele souber tudo, quando ele entender tudo. Por isso essa busca às vezes desenfreada pelo saber. É bom ter conhecimento, mas quando você pensa que o conhecimento vai endireitar as coisas ou vai resolver as somas não feitas, eu vou te dizer que não vai. É tolice, é correr contra o vento. Uma poetisa moderna chamada Ezra Pound disse o seguinte: toda a minha vida acreditei que sabia alguma coisa, mas então chegou um dia estranho quando percebi que não sabia nada. Sim, eu não sabia de nada. E assim as palavras se esvaziaram de significado. Você conseguiu entender o que a Ezra Pound disse?
ela diz que chegou um dia estranho na vida dela. Uma poetisa diz assim: as palavras se esvaziaram de significado. Nós achamos muitas vezes que o conhecimento vai trazer significado para a vida. E você vai descobrir que você pode conhecer, e isso não vai dar significado. Por isso, em terceiro lugar, a busca é intensificada. Olha os versos 16 a 18. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência aumenta tristeza. Bom, já o verso 16 aí, o pregador está ressaltando que ele tem maior sabedoria e maior conhecimento do que qualquer outra pessoa. Por ser um livro inspirado, nós sabemos que o Espírito Santo preservou aqui os autores de mentirem naquilo que eles estão revelando. De fato, Salomão é o homem mais cheio de sabedoria que sabemos existiu em todo o Antigo Testamento. Ele sobrepujou a todos. Os relatos bíblicos e extra-bíblicos falam de pessoas que vinham de todos os lugares ouvir a sabedoria dele, conhecer a sabedoria dele. E ele declara isso. Ele não sabe a resposta para o significado da vida, apesar disso. Então agora ele decide contrastar a sabedoria e a loucura. Ele coloca uma ao lado da outra. E o pregador então nos diz no verso 17, acompanhe comigo: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Ele está repetindo aquilo que ele já nos falou no verso 13, mas agora ele acrescenta ao lado disso tudo a loucura. Quando o pregador diz loucura, e loucura, ele repete a expressão no texto hebraico, loucura. E loucura, ele não está falando sobre insanidade, não é aquele nosso conceito de ser louco, não. Mas ele está falando sobre a incapacidade de saber o que é certo, de eticamente conhecer a verdade. Em outras palavras, o pregador está usando loucura de maneira como usualmente os antigos hebreus usavam no Antigo Testamento, para se referir à loucura de viver em desobediência a Deus, sem seguir o padrão da lei de Deus. O pregador não está tentando ver se perde a mente, o entendimento, se ele se torna um louco. As pessoas acham que vão chegar no status superior quando ficarem loucas de tanto estudar, perderem a sanidade. Não é isso que ele está falando. Em vez disso, ele está tentando entender a diferença entre o certo e o errado. Ele está dizendo assim: eu busquei, mas eu me esqueci da lei de Deus. A falta de sentido está aqui. É por isso que Calvino declara que a forma correta pelo qual o cristão vai entender o mundo são as Escrituras. E ele usa então a imagem de colocá-la como um óculos que conserta a nossa visão do mundo, que corrige a forma como vemos o mundo. Tudo que você faz, você precisa tomar as Escrituras e a partir dela ver o mundo, e as coisas vão ganhar sentido pleno. É isso que ele está dizendo. Então o que ele conclui? Verso 17, ele descobriu, e ele já vem trabalhando isso. O pregador aprendeu que tentar viver o que ele acreditava ser uma boa vida também era apenas uma luta contra o vento.
Mais uma vez o pregador cita um provérbio que resume a conclusão da sua busca. A sabedoria humana fracassou porque não podia endireitar as coisas ou fazer a vida somar aquilo que falta, verso 15. Mas saber a diferença entre o certo e o errado faz com que entendamos. Olha o que diz o verso 18: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Esse provérbio final aqui fala que o conhecimento sem sentido só traz tristeza, só produz tristeza, só traz problemas. Por isso, algumas pessoas estão certas quando dizem a ignorância é uma felicidade. Porque o que Salomão está dizendo é que o acúmulo da sabedoria sem Deus vai fazer você entrar num redemoinho de enfado que vai produzir a loucura de viver sem Deus. Concluindo, meus irmãos, a conclusão final do pregador é que a parte de Deus nós não ganharemos nada da sabedoria. A parte de Deus não ganharemos nada da sabedoria. Nós precisamos entender que o primeiro passo, e eu vou falar da mãe de todas as ciências humanas, a teologia, se inicia com a piedade. Você pode ler quantas teologias sistemáticas você desejar. Você pode ler todas as institutas da religião cristã. Você pode ler todos os pais puritanos. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não congregar em culto público, isso não vai ter sentido. Vai ser vão. Você pode estudar direito, medicina, engenharia. Isso não vai ter sentido. Comece em Deus. Se olharmos para o mundo a partir da nossa perspectiva terrestre, sob o sol, debaixo do sol, nunca escaparemos de Eclesiastes 1. Podemos estudar toda a filosofia, pesquisar todas as religiões, fazer todos os cursos de aperfeiçoamento pessoal, e isso ainda terminará, diz Salomão, em aflição e tristeza. A razão humana e a sabedoria humana só nos levarão à tristeza. Por isso, precisamos buscar algo maior. Abra sua Bíblia, profeta Jeremias, o capítulo 9, para lermos os versos 23 e 24. Leiamos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Também no Novo Testamento, Deus vai mais longe e nos diz, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:19, primeira epístola, São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, o verso 19. Vamos também ler todos a uma só voz este texto. Leiamos. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ainda agora o profeta Isaías, o capítulo 29, o verso 14. Profeta Isaías, capítulo 29, verso 14. Também vamos ler todos a uma só voz. Isaías 29, 14, leiamos.
Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Eclesiastes é uma das fontes que demonstram que Deus destrói as pretensões humanas, ao mostrar quão vazio está todo o nosso conhecimento. Mas Deus não nos deixa em desespero, meus irmãos. No final da nossa busca, Deus vem nos encontrar na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, a quem a Bíblia nos descreve como a sabedoria de Deus. Abra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Primeira epístola, São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 24. Vamos ler todos a uma só voz. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oremos. Senhor, eis a sabedoria que buscamos. Eis o conhecimento que buscamos. Eis aí o saber todo. Jesus Cristo. É Ele. É nele que reside toda a glória, todo o saber. Ó bom Deus, concede-nos encontrarmos a verdadeira sabedoria, onde todo saber, todo conhecimento ganha sentido, onde de fato nos tornamos sábios acima de todos os homens, porque nele, Cristo, somos feitos verdadeira sabedoria. Obrigado por essa graça. Concede-nos, ó Pai, encontrarmos o sentido da vida nele, Jesus Cristo. Eis aí a sabedoria que Salomão nos orienta a buscar. Essa sabedoria que ele deseja que encontremos. Livra-nos da soberba, do orgulho, de acharmos que porque sabemos alguma coisa, e quão pouca coisa sabemos, encontramos algum sentido. Como isso é tênue, como isso é vapor, como isso é como a respiração que se vai. É vaidade. Nós que vivemos debaixo do sol e só podemos ver o que estamos observando ao nosso alcance. Devemos confiar naquele que vê acima de tudo e que vê todas as coisas e tudo conhece, e encontrarmos nele todo o nosso saber. É o que oramos, rogando em nome daquele que é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Amém.